Muitos animais são considerados extintos. Quase 550 espécies de vertebrados terrestres desapareceram de cena nos últimos 100 anos. Quase o mesmo número de animais estão seriamente ameaçados de extinção. Há muitas razões para isso. Eles foram caçados e sua população foi seriamente dizimada, ou eles não tinham habitat porque ele foi destruído. São muitos os exemplos de animais extintos. Por exemplo, o auroch, que deixou de existir desde 1627, ou o leão berbere, considerado extinto desde 1920. Mas também existem animais que se pensava estarem extintos e desde então reapareceram. Neste vídeo você será apresentado a 11 dessas espécies animais. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então, curta aqui o nosso vídeo, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Sapo que choca com o estômago. Reencarnação em laboratório. O sapo que choca com o estômago também era conhecido como sapo com bico. A pequena rã marrom era nativa de Queensland, no leste da Austrália. O gênero dessas rãs compreendia duas espécies, mas ambas foram consideradas extintas desde a década de 1980. O motivo da extinção não é totalmente claro. Vários fatores foram os culpados, como a destruição do habitat dos animais, aumento da poluição ambiental e doenças que afligiram os animais. O que havia de único nessas rãs era a criação e o nascimento dos filhotes. As fêmeas desse gênero engoliam seus próprios ovos. Eles eclodem e vivem como girinos no estômago até nascerem 6 semanas depois, quando a mãe vomita seus filhos. Embora se acredite que esse sapo está extinto, há motivos para a esperança. Durante anos, foram feitas tentativas para ressuscitar o sapo. Os primeiros sucessos já foram alcançados em laboratório em um embrião desse gênero de rãs e pode ser trazido à vida por 36 horas. As lagartixas de crista. Redescoberta após uma tempestade tropical. Lagartixas de crista são uma das maiores espécies de lagartixas. Elas têm entre 15 e 25 centímetros de comprimento. A cauda sozinha tem de 10 a 15 centímetros de comprimento. Elas são nativas da Nova Caledônia. É um grupo de ilhas no Pacífico ao largo da costa da Austrália, que pertence à França. Na natureza, as lagartixas de crista foram consideradas extintas por muito tempo. Em 1994, elas foram redescobertas em uma expedição após uma tempestade tropical. As pequenas formigas de fogo que foram introduzidas na Nova Caledônia ameaçam a população de lagartixas de crista selvagem. As formiguinhas são concorrentes em sua busca de alimento. Outra ameaça à sobrevivência das lagartixas de crista são os habitats naturais destruídos por incêndios florestais ou pela introdução de porcos e veados. Muitas lagartixas com crista foram exportadas depois de redescobertas. Então, no entanto, a Nova Caledônia decidiu não emitir uma licença de exportação para esses animais, a fim de garantir sua sobrevivência. Os animais até então exportados foram criados com sucesso na América e na Europa. Hoje costumam ser mantidas como animais de estimação. Petrel das Bermudas, um símbolo de esperança. O petrel das Bermudas é conhecido por seus gritos assustadores. É uma ave marinha noturna que nidifica no fundo. Foi considerado extinto por mais de 300 anos. Costumava haver uma multidão dessas aves marinhas. Mas depois da descoberta das ilhas do Atlântico Norte, os marinheiros e os porcos e ratos que os trouxeram foram o destino do petrel das Bermudas. No século XVII, apenas 20 anos após os britânicos colonizarem as Ilhas Bermuda, nenhuma dessas aves foi avistada, e o petrel das Bermudas foi considerado extinto. Em 1951, 18 pares de nidificação foram redescobertos. Os estoques aumentaram um pouco nesse meio tempo. Os cientistas ainda estão trabalhando para criar mais locais de nidificação para a segunda ave marinha mais rara. Os animais jovens foram reassentados com sucesso na ilha Nonsuch, uma reserva natural. Lá, os animais têm mais espaço disponível e, como resultado, seu habitat foi ampliado. No entanto, o aquecimento global está causando problemas para o petrel das Bermudas. Existem mais tempestades tropicais que ameaçam as raras aves marinhas. Cães cantores da Nova Guiné. Primeiros avistamentos após 50 anos. O cão cantor da Nova Guiné, conhecido por suas vocalizações únicas, foi considerado extinto por mais de 50 anos. Supunha-se que não havia mais animais na selva. Apenas algumas centenas de animais em cativeiro. O cão cantor nativo da Indonésia, também conhecido como dingo da Nova Guiné, por causa de sua semelhança com o dingo australiano, sobreviveu. Nesse ínterim, cães cantores da Nova Guiné foram redescobertos a mais de 4.000 metros acima do nível do mar
e análises de DNA foram realizadas em 3 cães. A pesquisa mostra que esses 3 cães pertencem à mesma população dos cães cantores da Nova Guiné, que vivem em cativeiro. Existem algumas centenas de animais lá. Eles vivem em zoológicos ou são mantidos como animais de estimação exóticos. Esses animais se originaram de uma população de 8, tornando a endogamia um problema cada vez maior para eles. Tarsier pigmeu, redescoberto. O Tarsier pigmeu também é chamado de Tarsier de montanha ou Tarsier de anão. Os pequenos animais, que têm apenas cerca de 10 centímetros de comprimento da cabeça ao tronco, são encontrados na ilha de Sulawesi, na Indonésia. O Tarsier anão é crepuscular e noturno. Ele vive principalmente nas árvores. Por muitos anos, presumiu-se que essa espécie de primata estava extinta. Então, em 2000, um espécime foi morto acidentalmente enquanto pegava ratos. Foi o primeiro avistamento desde 1920. Em 2008, os pesquisadores conseguiram capturar 3 desses pequenos primatas e equipá-los com uma coleira de rádio. Takarra, boa recuperação da população. O takarra é uma ave que não voa. Ele está em casa na Nova Zelândia, na Ilha Sul. Em 1898, o último pássaro foi supostamente capturado e não foram encontrados mais espécimes. Então, presumiu-se que o takarra estava extinto. Cerca de 50 anos depois, animais foram encontrados em uma expedição. Os takarras individuais eram capturados e depois devolvidos à natureza. Existem agora mais de 400 animais na natureza, e o número está aumentando a cada ano. Como resultado, seu status foi rebaixado de nacionalmente crítico para nacionalmente ameaçado. Os vários esforços para garantir a sobrevivência dessas aves foram coroados de sucesso. Novos habitats foram criados e os animais foram realocados dentro do país, depois que os humanos destruíram parte de seu habitat original. A meta de atingir uma população de 500 animais selvagens está ao nosso alcance. Cavalo cáspio, provavelmente a raça de cavalos mais antiga. O cavalo cáspio é uma raça originária do norte do Irã. Originalmente, tinha apenas 91 a 117 centímetros de altura. Hoje, esses cavalos têm entre 100 e 120 centímetros de altura. Fora do Irã, onde geralmente obtém mais e melhor comida, os animais individuais podem até ficar um pouco maiores. Os especialistas acreditam que o cavalo cáspio é a raça de cavalos mais antiga do mundo. Registros mostram que essa raça de cavalo já existia em 600 d.C., mas depois de 700 d.C., esses animais não são mais mencionados. Portanto, presumia-se que a raça estava extinta. Em 1965, no entanto, animais individuais foram descobertos em estoques de fazendas. Após a descoberta desses cavalos, alguns cavalos do Cáspio foram exportados para o exterior e criados com eles lá. Ainda é uma raça rara de cavalos, mas existem criadores em vários países que criam cavalos desta raça e, assim, garantem a continuidade da existência do cavalo cáspio. Águia-cobra malgache, ameaça de habitat destruído. A águia-cobra malgache também é conhecida pelo nome de falcão-cobra de Madagascar e vem de Madagascar. Lá, ocorre em florestas caducifólias densas e úmidas no norte e leste do país, bem como no Parque Nacional de Hanomafana. A ave de rapina era conhecida apenas por alguns especialistas e foi considerada extinta por muitos anos. Houve um avistamento em 1930, então não por mais de 60 anos. A águia-cobreira malgache só foi redescoberta em 1993. A ave de rapina tem cerca de 60 centímetros de altura e envergadura pouco mais aí de 1 metro. Sua sobrevivência na natureza está ameaçada pela destruição do seu habitat. Cortar e queimar e a extração comercial de madeira são um grande problema. Esta ave de rapina só choca a cada 2 anos, e o par de pássaros choca 1 ou 2 ovos. Portanto, a taxa de reprodução do falcão-cobra de Madagascar não é muito alta. Bisonte americano, quase exterminado pela caça e doenças. O bisão americano, também conhecido como búfalo americano, já percorreu o continente norte-americano em enormes rebanhos. Você provavelmente já viu na foto como uma enorme manada de búfalos atravessa a estepe. No final do século XVIII, mais de 60 milhões de animais viviam no continente. Com a colonização da América do Norte pelos europeus, o número de bisões também diminuiu. Doenças do gado trazidas pelo gado doméstico e, com eles, ameaçava a caça e o abate dos animais, e esgotaram a população a tal ponto que o búfalo americano foi quase extinto. Em 1889, restavam 541 bisões americanos.
Os esforços direcionados para não permitir que o búfalo americano se extinguisse foram bem-sucedidos. Acredita-se que hoje haja novamente cerca de 500 mil desses animais vivendo em propriedade privada e outros 30 mil desses bisões em propriedade do Estado. Muitos búfalos podem ser encontrados em parques e também em reservas nacionais. Gato dente de sabre, ressurreição com a ajuda da tecnologia. O gato dente de sabre é um tipo de gato que foi extinto há cerca de 10 mil anos. Recebe esse nome por causa de seus longos caninos, que pareciam sabres e podiam ter até 28 centímetros de comprimento. As espécies menores atingiram uma altura de ombro de cerca de 60 centímetros. Um tigre dente de sabre pode até ser 2 vezes maior. Restos desses gatos foram encontrados em todos os continentes, exceto na Antártica e na Austrália. Agora, o felino dente de sabre foi redescoberto nas ruas de Los Angeles. Ele apareceu na coleira com 2 pessoas. Mas não se preocupe, o gato gigante não era real. O felino dente de sabre, em tamanho real e de aparência muito realista, ressuscitou como um robô. A tecnologia tornou isso possível. Era um anúncio de uma exposição. Os 10 animais que foram apresentados a você aqui, por assim dizer, se extinguiram de várias maneiras e ressurgiram depois de anos. Um no laboratório, outro com tecnologia de ponta, ou então apareceram repentinamente em cena depois de muitos anos, como que por um verdadeiro milagre.